Olá pessoal, eu sou Alexandre, eu sou engenheiro de soluções aqui na VMware Brasil e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma breve introdução do Tanzu Kubernetes Grid, ou simplesmente TKG. O TKG ele é uma distribuição open source que é alinhado 100% aos projetos upstream, ou seja, não trata-se de um fork, tá? Entre outros projetos, ele utiliza o Cluster API para fazer toda a gestão do ciclo de vida de clusters Kubernetes, sejam eles executados dentro do seu data center ou numa nuvem pública. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre Cluster API, eu fiz um vídeo introdutório, onde eu explico como é que você consegue subir em cima de uma plataforma VMware clusters Kubernetes usando soluções 100% open source. Ok? O link para esse vídeo está aqui na descrição desse vídeo. Então, no vídeo de hoje, eu vou mostrar como você pode utilizar o TKG numa infraestrutura heterogênea, seja ela dentro do seu data center ou em nuvem pública, e também como você vai poder criar o seu primeiro cluster, ok? Bom, o TKG ele faz parte de um portfólio de soluções chamado VMware Tanzu. O VMware Tanzu ele oferece soluções para os times de desenvolvimento criarem as suas aplicações por meio de frameworks de desenvolvimento, por meio de ferramentas que ajudam no empacotamento dessas aplicações e também na sua distribuição. Além disso, o VMware Tanzu oferece soluções para a execução dessas aplicações por meio do TKG. Então, o TKG faz parte aí do portfólio RAM e também soluções de gerenciamento, tanto das aplicações quanto da infraestrutura. Eu vou preparar alguns vídeos aí no decorrer da semana falando um pouquinho de cada uma dessas soluções. Então, hoje eu estou começando pelo TKG, ok? O TKG é uma distribuição que você pode executar em qualquer plataforma, seja de nuvem privada ou nuvem pública, baseada em soluções VMware, por exemplo, como o VMware on AWS ou qualquer outro parceiro que utilize aí o vSphere como base, né, da sua infraestrutura, parceiros do programa VCPP, por exemplo, ou em nuvens públicas, baseadas aí em clouds nativas, como AWS, Azure ou o próprio Google, tá? Da mesma forma, você pode também subir o TKG em data center de edge, até mesmo em servidores bare metal. Quando a gente pensa aqui em data center privado, né, existe uma particularidade no vSphere 7, eu vou preparar um vídeo especificamente sobre ele. O vSphere 7 hoje você consegue subir containers de forma nativa no próprio vSphere, de modo que eu tenho um cluster Kubernetes incorporado à plataforma VMware. Porém, nada impede que a gente consiga subir um TKG como serviço na plataforma vSphere 7. Então eu vou mostrar em detalhes isso num vídeo futuro, ok? Bom, como eu comentei, o TKG ele utiliza uma série de componentes open source. Eu diria que um dos principais componentes, de fato, é o Cluster API. É por meio do Cluster API que eu posso utilizar as APIs nativas Kubernetes para criar outros clusters Kubernetes de maneira declarativa. Ou seja, uma vez que eu tenha um cluster chamado Cluster Local Control Plane, que é implementado pela solução, eu posso criar um arquivo declarativo especificando exatamente o estado desejado de cada um dos clusters que eu venha criar no meu ambiente. Então, por exemplo, imagina que eu vou criar o primeiro cluster TKG, cluster de workload. Eu vou especificar, entre outras coisas, a quantidade de masters que eu vou ter naquele cluster, a quantidade de worker nodes, qual imagem eu vou utilizar para instalar, seja Ubuntu, seja PhotonOS, qual CNI eu vou utilizar, Calico, NX, enfim, eu determino o estado desejável de configuração daquele cluster. Como eu executo esse arquivo de configuração contra um cluster Kubernetes, ele armazena dentro da sua base de dados etcd o estado desejado daqueles clusters. Então, eventualmente, caso eu tenha alguma falha em algum dos componentes desse cluster, há um momento em que os controllers fazem uma reconciliação daquele estado desejado, de modo que a partir desse momento ele recria todos os componentes, ok? Então, esse control plane que é instalado pela solução, ele tem uma série de serviços, tá? Esses serviços eles são compartilhados com todos os clusters que eu venha criar
a partir do momento em que eu faço uma chamada na API do Control Plane. São serviços relacionados a login, ingress, monitoramento, armazenamento das imagens e análise de vulnerabilidades, autenticação e gerenciamento do ciclo de vida. Dependendo da edição do Tanzu Kubernetes Grid, existem duas edições basicamente. Tanzu Kubernetes Grid e Tanzu Kubernetes Grid Plus. O Plus, como o próprio nome diz, ele adiciona outros componentes aqui à sua plataforma. Eu vou passar o link do produto para vocês na sequência, e vocês podem comparar que produtos estão inseridos em cada uma das edições. Bom, o Control Plane ele tem também uma API, onde você pode oferecer essa API para o seu time de operações, para que a partir desse momento que essa API está liberada, ele pode executar um comando aqui chamado TKG e pedir a criação de um cluster de maneira declarativa, especificando as características daquele cluster. Ok? Quando a gente fala do TKG, aqui eu vou trazer para vocês algumas opções, né, alguns exemplos de soluções open source que ele utiliza. Ele utiliza o FluentBit para concentração de logs, o Cluster API para gerenciamento do ciclo de vida, Harbor para armazenamento e análise de vulnerabilidades aí dos containers e o Contour para fazer o ingress, para expor as aplicações aí para o seu público externo. Então, novamente, é uma solução 100% alinhado aí com os projetos open source, não trata-se de um fork, né? Segue exatamente os padrões que a CNCF pede para que você crie as aplicações. Bom, quando a gente pensa que na primeira edição, né, foi lançado agora quando a gente fala da primeira edição, perdão, foi lançado agora em abril, ele utiliza já o Kubernetes 1.17, ou seja, está muito atualizado, né? Utiliza o Calico como solução para CNI, a VMware assina as imagens e dá total suporte, né, a essas imagens para vocês. E uma vez que você pretende instalar o TKG, você pode utilizar tanto linha de comando como uma interface gráfica. Você pode subir numa plataforma VMware 6.7 ou na 7, utilizando o projeto Pacific, o nome comercial é vSphere 7, na verdade, ou na AWS, ok? Em breve serão lançados aí outras nuvens públicas, tá? Você vai poder consumir outras nuvens públicas usando o TKG. Solução para autenticação, como eu comentei, o Contour para fazer o ingress, FluentBit para concentrador de logs, o consumo do TKG ele pode ser feito por meio, como já comentei, por meio de uma infraestrutura de nuvem pública ou privada, integrado ao vSphere 7, ou por meio de uma outra solução que eu vou falar um pouquinho mais para frente também, talvez em outro vídeo, chamado Tanzu Mission Control, que é uma solução SaaS, na qual você pode fazer todo o gerenciamento de clusters Kubernetes usando o Cluster API ou não. Mas isso aí fica para um próximo vídeo. Um pouquinho da arquitetura, então, do TKG, né? O TKG ele oferece todas as ferramentas que você precisa para subir o seu cluster. Então, antes de você subir o seu cluster de gerenciamento, né, você precisa subir ou numa máquina virtual ou no seu laptop o que a gente chama aqui de um cluster bootstrap. Esse cluster bootstrap ele utiliza uma tecnologia chamada Kind. O Kind significa Kubernetes in Docker. Ou seja, quando você começar a instalação do TKG, ele vai subir um Docker, um container Docker na sua máquina desktop ou na máquina virtual, e preparar esse container Docker com as informações que você especificar durante o processo de instalação. Ou seja, quando você começar a instalar, você vai dizer, quero usar o TKG no vSphere. Ele vai preparar todas as configurações necessárias para o vSphere aqui. Se você falar, quero usar o TKG para AWS, ele vai preparar todas as informações para você rodar containers na AWS aqui, e assim por diante. Uma vez que você tem esse cluster de Bootstrap, ele vai copiar as informações para o cluster de gerenciamento, que vai rodar nessa infraestrutura que você determinar, e a partir daí esse cluster ele é apagado
e você passa a usar o cluster de gerenciamento. Nesse cluster de gerenciamento, como eu comentei, os pacotes são assinados pela VMware e suportados. Você tem também aqui o componente hproxy para fazer aí o load balance dos masters. Em breve você vai poder trazer suas próprias imagens aqui para a criação dos seus clusters. Hoje você tem suporte ao PhotonOS ou imagens lá da própria AWS. Bom, então novamente aqui, na minha máquina desktop ou numa máquina virtual, eu subo um Bootstrap Cluster, ele vai subir de maneira automática para a gente, toda a configuração é realizada, ele migra essas configurações para o Control Plane, e uma vez que o Control Plane está no ar, eu posso criar os meus clusters de workload. Bom, então nesse momento nós vamos instalar o TKG. O TKG, por sua vez, ele vai subir um cluster Bootstrap, como a gente comentou. Na sequência, o Bootstrap migra esses componentes para o cluster de gerenciamento e aí a gente vai estar apto a subir o nosso cluster Kubernetes. Primeiro passo, então, é acessar o seu MyVMware, aqui no item de Downloads, e baixar alguns arquivos. O primeiro arquivo vai ser a CLI, né? O arquivo executável, onde a gente vai executar todas as instruções de criação do cluster e também de gerenciamento dele. Nós vamos baixar aqui também uma imagem do Photon OS, para que vai servir como base de criação dos servidores masters e dos servidores worker. E por fim, a gente vai baixar também aqui um arquivinho de imagem do hproxy, que é o balanceador dos nossos masters. Caso você queira executar esse mesmo processo para a AWS, tem uns arquivinhos aqui para a AWS. Ok? Uma vez que eu baixei esses arquivos, eu importo, aqui eu tenho um vCenter. Esse vCenter ele tem um data center com um único cluster e 3 nós. Eu criei um resource pool que não tem nenhuma máquina ainda criada nele, eu tenho 2 maquininhas aqui de teste. Tá? O primeiro passo que eu fiz foi baixar aquelas imagens e importar aqui no meu vCenter. Tá? Então eu tenho no meu vCenter 2 maquininhas virtuais que eu importei desse site, do MyVMware, e converti essas máquinas em templates. É importante que a gente converta elas em templates. Tá? Antes de converter em template, o que eu fiz? Eu criei um snapshot dessas máquinas. Por quê? Existe uma opção durante a criação dos clusters de workload, onde eu posso fazer uso do recurso linked clone. Em vez de eu fazer um clone total dessa máquina, eu só tiro o snapshot e crio ponteiros daquele snapshot, muito mais rápido, tá? Legal. Importei então os 2 templates, as 2 VMs, transformei em templates. Eu importei também o arquivinho de linha de comando, que é o TKG, ok? E o primeiro passo que eu vou fazer é o seguinte: eu vou executar o comando tkg init. Se eu coloco --UI, ele vai subir uma interface web para mim. Ele subiu aqui no outro browser, deixa eu jogar para lá. Ele vai subir essa outra interface web. Por meio dessa interface web, eu vou responder aqui algumas questões. Qual provedor de infraestrutura eu vou usar? Vou usar o vSphere. Então aqui eu vou colocar as instruções do meu vCenter. Esse é o endereço IP, usuário do administrador, um usuário administrativo, né? Então eu vou colocar o administrator. A senha dele e vou conectar. A partir desse momento que eu me conectar, ele vai conseguir visualizar todas as informações daquele cluster. Então ele já está enxergando o data center, que é o DC0. Outro ponto importante, copiar a tua chave pública de SSH para que, a partir do momento que você subir esses clusters, você vai dar um SSH usando essa chave. Então, vou pegar aqui o ID, minha chave pública. Vou dar um Next, e aí ele vai fazer outras perguntas. Aqui é um ponto interessante. Quando eu for criar o meu cluster de control plane, eu tenho que especificar um plano. Esse plano, basicamente, define o tamanho dessas máquinas virtuais. Eu já tenho aqui alguns planos pré-criados, tá?
mas nada impede que a gente crie planos diferentes em relação ao que está aqui. Eu vou colocar um small, porque meu laboratório também não tem muitos recursos. Se eu coloco aqui desenvolvimento, ele não vai criar alta disponibilidade. Quando eu crio produção, ele vai criar uma maior quantidade de servidores masters para mim. Tá? Legal. O nome do cluster que eu vou criar, que é o cluster de gerenciamento. Eu vou colocar Management TKG. Na sequência, ele me pergunta qual imagem eu vou utilizar para criar os load balancers. Né? Então, como eu importei já lá no vCenter, e eu tenho aqui essa imagem criada, ele já está lendo. Então, basicamente, é só escolher, aqui. É só escolher aquela imagem, aplicar o Next. Na sequência, ele vai me perguntar qual é o resource pool que eu vou utilizar. Aqui ele se perdeu. Legal. Qual resource pool eu vou usar? Então, eu vou usar aqui o TKG, que eu já criei. Qual folder eu vou armazenar as máquinas. E qual data store eu vou utilizar. Eu vou jogar aqui nesse local 0. Muito bem. Na sequência, ele me pede o nome da rede que eu vou utilizar para taxar essas máquinas. E aqui são redes internas que ele está criando aqui para a infraestrutura de cluster. Não sei se vocês viram, para quem pôde acompanhar o último vídeo, eu tenho um script, eu disponibilizei um script que um colega meu da VMware fez, que faz exatamente isso aqui, só que para cluster API totalmente open source. Então aqui eu tenho uma interface já amigável, né, que faz toda a automação para mim. Eu não preciso criar scripts e dar manutenção. Muito bem. Na sequência, ele pergunta para mim qual imagem eu vou utilizar para a criação dos clusters, é do PhotonOS. Eu vou fazer uma revisão das configurações, mando aplicar, e ele vai começar aqui a fazer o quê? A validação dessas configurações e a consequente instalação do meu cluster de gerenciamento. Então, daqui a alguns minutinhos, eu vou ter aqui um cluster de gerenciamento em execução. Só que antes disso, não sei se vocês lembram, ele vai criar um cluster bootstrap, um cluster temporário na minha máquina. Se eu olhar aqui, der um comando docker ps, ele já subiu ali um container que está utilizando o kind como imagem. E nesse momento, se eu dou o comando kubectl aqui, possivelmente eu já tenho aqui um cluster Kubernetes em execução. Ainda não, ele está subindo. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ele está preparando ainda aqui, ó. Criando o servidor, criando o kind cluster, que é o nosso cluster temporário. kubectl get nodes. Eu tenho apenas o cluster kind nesse momento. Vamos dar uma olhadinha como é que está aqui, em que passo que ele está. Ainda não criou nada. Na verdade, agora ele começou a criação aqui no meu vCenter. Ele está começando a clonar uma máquina. Primeiro ele vai criar, vamos pegar aqui. Primeiro ele vai criar aqui um load balance, né, utilizando aqui a imagem do hproxy, e na sequência ele vai começar a criar os outros componentes. Eu vou dar uma acelerada aqui no vídeo e voltamos daqui a pouquinho. Ok, retornamos aqui. Bom, a instalação foi concluída com sucesso. Então, se a gente voltar aqui alguns passos, o último passo, na verdade, foi de fato a movimentação dos componentes que estavam no cluster de Bootstrap para o cluster de gerenciamento, que já foi criado aqui no meu vSphere. Então, nesse momento, ele está dizendo o seguinte, olha, você já pode criar o seu primeiro workload. Como é que eu crio o meu primeiro workload? Pode vir aqui, ó, executar esse comando tkg, create cluster, especifico a versão e o plano. Né? Vamos dar uma olhadinha, então, aqui, antes de criar o cluster, né? Por exemplo, se eu venho e executo o comando tkg get clusters, eu não tenho nenhum cluster ainda criado. Tá? Só tenho um cluster de gerenciamento, no caso, então ele não vai trazer nenhum. Mas se eu coloco tkg get
Management Clusters. Aí eu já tenho um, que eu acabei de criar, que é esse que está aqui à direita. Antes de eu criar um cluster, eu queria só mostrar para vocês onde fica o arquivo de configuração, que por trás, na verdade, do comando tkg, eu estou executando o comando kubectl create -f e um arquivo declarativo, né? Esse arquivo declarativo, ele fica exatamente aqui, ó. No diretório corrente, onde eu executei o tkg init, ele criou um diretório oculto. Então, tem o providers aqui. Deixa eu só voltar rapidinho. Na verdade, é aqui. Esse diretório onde eu estava antes, que é o Infrastructure vSphere, é que tem os arquivinhos de configuração, os arquivos YAML file, para criar o cluster de gerenciamento. Então, como eu especifiquei que era um dev, aqui ele vai ter um tipo de objeto chamado cluster. Vamos dar uma olhadinha de novo. O tipo do objeto é cluster. Então, esse é um cluster de gerenciamento. Uma vez que eu já tenho o cluster de gerenciamento e vou executar a criação do cluster de workload, agora ele armazena os arquivos de configuração aqui, no tkg service. E aí eu vou especificar um plano, obviamente, só que o tipo aqui já é outro. É Tanzu Kubernetes Cluster. Então, dentro daquele nosso cluster de gerenciamento, ele tem alguns CRDs que alteraram o comportamento padrão, né, daquele cluster, onde agora eu vou especificar a criação de um objeto do tipo Tanzu Kubernetes Cluster. E além disso, ele tem, obviamente, os objetos do tipo cluster que foram herdados do cluster de Bootstrap. De modo que se eu vier agora aqui, der um comando kubectl get cluster, desculpe, cluster eu já vi, né? Cluster eu já vi, vou colocar machine. Ops, get machines. kubectl. Eu não tenho também ainda criado nenhuma máquina, né? Nenhuma máquina que dê origem a um cluster Kubernetes de workload. Eu vou criar agora. Bom, então para a gente começar a criação, eu vou pegar aqui um exemplo já que eu tenho, né? Ele vai fazer o quê? tkg create cluster, eu vou dar o nome desse cluster aqui. O plano que eu vou utilizar é dev, ou seja, eu vou usar aquele arquivo de configuração que eu já tenho criado, a versão do Kubernetes, e eu vou usar um control plane e um worker. O log, né, fica armazenado aqui. E daqui a pouquinho, deixa eu só deixar em execução aqui, kubectl get clusters machine. Tá aqui, tá pend, na verdade. Então tá pend, ele está começando a criar e está começando a criar esse outro cluster. E aqui já está subindo na minha infraestrutura. Eu vou dar uma adiantada rapidamente e já voltamos. Bom, então ele criou aqui o nosso cluster. Eu já executei aqui um comando para visualizar, né? tkg get cluster, ele já listou que está provisionado. E agora eu posso usar aqui a linha de comando do tkg, né, para fazer toda a gestão, né, desse cluster, fazer um resize, delete, alterar o comportamento dele, pegar o arquivo kubectl, entregar para alguém, ou simplesmente eu posso criar um novo cluster. Tem uma outra ferramenta bem legal, não seria o foco aqui dessa sessão, mas eu vou mostrar rapidamente só para a gente ter uma ideia dela, é o Octante. O Octante é também uma ferramenta open source que a VMware disponibiliza aí por meio de um GitHub para que vocês possam usar e consumir, enfim, gratuito. E a ideia é que você pode visualizar em uma interface web todos os componentes de um cluster. Então a gente pode fazer a troca do contexto desses clusters. Eu tenho 2 clusters aqui, né, que eu consigo visualizar. Deixa eu dar um comando aqui, kubectx, para listar. Eu tenho 2 clusters no meu arquivo config. E quando eu subo o Octante, ele já lista. Eu posso mudar o contexto por aqui. Então eu poderia visualizar aqui, entre outras coisas,
os workloads, eu não tenho nada ainda nesse cluster. Eu posso identificar os namespaces que eu tenho em cada um desses clusters. Aqui eu acabei de criar, então tem pouca coisa ainda aqui, mas eu já tenho alguns pods aqui em execução. Tá? Então eu tenho os pods do Calico, do CordNS, do etcd. Vejo aqui as informações de réplica set. Então se eu venho, por exemplo, em deployment, não tenho nada. Ah, tenho aqui um. Eu posso clicar em um deployment, por exemplo, e verificar toda a amarração, né, dos componentes daquele deployment. Então, esse deployment tem origem num pod, criou um service account, tem um secret, um replica set. Então, eu consigo aqui fazendo até mesmo um troubleshoot no meu ambiente, né? O que mais aqui eu consigo visualizar? Todos os namespaces, quantidade aqui de nodes que eu tenho. É uma ferramenta bem interessante, open source, que vocês podem usar em qualquer cluster Kubernetes. Bom, usei meu cluster. Se eu quiser agora apagar esse cluster, muito simples. Eu posso dar o comando aqui tkg, vou dar um enter aqui, delete cluster, e aí eu especifico o nome do cluster. Vamos pegar ele aqui, até esqueci já, tkg get clusters, o nome dele é tkg, tá aqui, esse cara aqui, legal. Então tkg delete cluster e o nome dele. Vou apagar o meu cluster. E por fim, ele vai começar a apagar aqui da nossa infraestrutura, tirando todas as máquinas aqui do ambiente. Eu posso também usar o tkg para limpar, para apagar o cluster de gerenciamento. Então, nesse caso, eu apagaria delete management cluster. Eu não vou apagar porque eu vou criar outros aqui para os próximos vídeos. Bom, pessoal, concluo aqui então o nosso vídeo. Espero que tenham gostado. Deixo aqui para vocês um site que é do tanzuvmware.com. E aqui você vai poder obter diversas informações, não só do TKG, mas de todos os outros produtos da linha VMware Tanzu. Agradeço a atenção de todos, espero que tenham gostado. Nos vemos na próxima. Abraço.